Semana passada, por incrível que pareça, a gente tem a impressão de um retrocesso, quer dizer, o principal debate no país é o preço do arroz. Olha, o arroz se tornou um símbolo, mas eu iria muito além. A compra em supermercado, ela está hoje muito cara. Tudo dentro do supermercado aumentou muito. Tá? Eu não quero aqui pensar o que causou isso. Eu vou até falar uma ou outra, é uma situação complexa. Vamos refletir o papel dos governos, do governo de um modo geral, o governo Bolsonaro, diante de crises. Crises se abatem em qualquer governo. Fernando Henrique, a crise da Ásia, crise do mercado financeiro da Ásia, crise da Rússia. Crises são coisas inesperadas. Tem aí esse curso, que hoje, inclusive, sexta-feira, o dia 11, é o último dia de inscrição, nós prorrogamos, criamos vagas extras, Renato Janine Ribeiro e eu, sobre filosofia política, e tem lá uma parte sobre Maquiavel, que a gente comenta o papel do acaso, o papel do acaso na história, o papel do acaso na vida de um político. O político, vai acontecer alguma coisa inesperada, sempre vai acontecer alguma coisa inesperada. Essa coisa inesperada pode ser para o bem daquele político, daquele governante, pode ser para o mal. Ele pode dar sorte ou pode dar azar. No aspecto do azar, são as crises. As crises, é muito difícil que um governo ocorra sem nenhum tipo de crise que se abata sobre o governo. Ou uma crise econômica, agora uma crise de saúde pública, uma crise sanitária, ou uma crise política. Então, o Fernando Henrique viveu crises. A questão não é se as crises vão acontecer ou não. O ser humano tem muito a visão de que ele é capaz de controlar tudo. Nós, de um modo geral. A gente sempre julga o mundo, julga os acontecimentos, imaginando que nós controlamos tudo. Quando, se a gente for olhar com calma, com muita ponderação, a gente vai ver que a gente controla pouca coisa. A gente até tenta controlar muito, mas a gente não consegue. A gente não controla a trajetória da nossa vida. Existem acidentes no meio da vida, existem acontecimentos fortuitos positivos. Eu fui criado no Rio de Janeiro, jamais na minha vida imaginei que iria morar em São Paulo, enfim. Então a gente, coisas que a gente não imagina que acontecem na nossa vida. Tá? E imagina na complexidade de uma sociedade, de um governo. Então, Fernando Henrique, essa crise do arroz aí me lembra muito, dos preços, me lembra muito a crise do racionamento de energia elétrica do governo Fernando Henrique. Fernando Henrique teve uma crise muito grande no início de seu segundo mandato, em janeiro de 1999, uma desvalorização cambial, 2 trocas de presidente de Banco Central, uma maxi desvalorização cambial que resultou em inflação, resultou em recessão. A popularidade de Fernando Henrique despencou, 2 meses depois ali de janeiro, por volta disso, ele atingiu a popularidade mais baixa dos seus 8 anos de mandato, isso em 99. E depois a popularidade voltou a subir muito lentamente. E ia subindo, subia, caía, mas voltou a subir na média. Quando chegou 2001, no início do ano, abril, no primeiro semestre, abril, maio de 2001, houve o racionamento de energia elétrica, um fator inesperado. Aí você pode pensar, não, o governo não se precaveu, foi uma barbeiragem. Sim, mas os seres humanos não controlam tudo. Alguma coisa vai acontecer, algum acidente vai acontecer. Nós sempre, do ponto de vista pessoal, isso é algo psicológico, a gente sempre, poxa, como é que isso aconteceu comigo? Os acidentes estão no mundo. Estão no mundo, eles vão atingir alguém, vai atingir, algum acidente vai me atingir, algum acidente, pode ser um acidente físico, pode ser um acidente pessoal, na vida profissional, mas alguma coisa inesperada, negativa, vai acontecer na vida de todo mundo. Acontece. Então na vida dos governos também. Então aconteceu. Alguém vai dizer, olhando para trás, depois que tudo aconteceu, engenheiro de ponte construída, vai dizer, olha, o José Jorge, que era um político lá do PFL, do então PFL, ocupava o Ministério das Minas e Energia, e então o José Jorge, ele se descuidou do nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas brasileiras. E se ele não tivesse feito isso, Fernando Henrique teria acabado o mandato popular e, quem sabe, teria conseguido eleger o seu sucessor. Sim, mas não fez. Acontece. Se ele tivesse feito, talvez outro acidente teria acontecido.
o Brasil teria crescido, teria tido racionamento por excesso de energia, com inflação, por escassez de energia, aí teria inflação. A gente não sabe, ninguém sabe. Sabemos que aconteceu aquilo. E aí como o governo lidou com aquilo? Aí o governo vai lá e enfrenta aquilo. O governo toma medidas rápidas, comitê de crise, vai lá e enfrenta aquilo. Tá? O que a gente está vendo hoje no governo Bolsonaro? Repito, o símbolo é o arroz, mas não é só o arroz. A compra de supermercado ficou muito cara, o preço do leite aumentou muito, o preço do óleo de cozinha aumentou muito, enfim, de todos os gêneros que a gente compra no supermercado. O motivo? A facilitação da exportação com a desvalorização da nossa moeda, combinado com o auxílio emergencial que aumentou o consumo. Pode ser que esses dois motivos combinados tenham levado a isso. Agora, o que o governo vai fazer diante disso? Vai ficar olhando? Né? Então, nós temos um governo que simplesmente está olhando. Né? Não toma nenhuma medida. E a medida é bateção de cabeça. Quer dizer, vai lá o ministro da Justiça, propõe para Bolsonaro, vamos notificar os supermercados. Aí Bolsonaro diz, que legal, boa ideia, vai lá e notifica. Aí o Paulo Guedes diz, não, mas não era para ter notificado os supermercados. Quer dizer, não tem nem... Porque não tem partido político, não tem coordenação. Bolsonaro não é alguém que goste de ser presidente, que goste daquilo que exige o cargo de presidente da República, que eles chamam em inglês, hoje todo mundo fala tudo em inglês, job description, a descrição do trabalho, a descrição dos afazeres dele. A descrição do afazer é o seguinte, é convocar todo o ministério, montar um gabinete de crise e quais as medidas para enfrentar esse problema. Não toma. Agora, o principal perdedor será ele. Todo ano no Brasil, nós temos um repique da inflação no início do ano. Março, abril, maio, da inflação de alimentos. Em 2013, se você procurar na internet, você vai ver, antes dos protestos que fizeram desabar a avaliação positiva de Dilma, a então presidente, antes dos protestos houve uma queda bastante significativa, da ordem de 8 pontos percentuais. Antes, ninguém sabia, ninguém imaginava que iria haver protestos por conta da inflação de alimentos. A inflação de alimentos nos 2 anos anteriores tinha sido bem maior do que a inflação do que o índice geral de preços. E, nesses meses em particular, tradicionalmente, algo sazonal, acontece esse repique inflacionário dos alimentos. As pessoas ficam debatendo muitos temas no Twitter, né? Mas a vida do povo é uma vida muito real, é uma vida menos de debate, de discussões, de vaidades, é uma vida, né, que o que ele gasta, né? Eu, por vários anos, né, tinha uma pesquisa, quando trabalhava numa empresa de pesquisa multinacional, tinha uma pesquisa que perguntava para as pessoas o quanto elas tinham gastado com vários itens de consumo mensalmente. Todo mundo sabia. Né? O índice, a pesquisa era muito coerente, muito coerente. Quanto gastou de gás? Todo mês mais ou menos a mesma coisa, a não ser quando tinha uma inflação do preço do gás. Quanto gastou de energia elétrica todo mês, porque aquilo ali se mantém. Quanto gastou do supermercado? Aí variava. Aí dependia de ter mais ou menos. Quanto gastou de compra com bens duráveis? Aí variava. A população sabe, no nível do centavo, quanto ela gasta por mês. A grande parte da população, a maior parte da população. E ela está vendo a inflação de alimentos e aquilo está atingindo ela com muita força. O que acontece em geral? A popularidade do presidente da República cai em situações como essa. A inflação ela é devastadora para a popularidade do presidente da República. Tá? A minha expectativa, pode ser que não aconteça. Né? Se não acontecer, a gente vai ter que encontrar a explicação por que não aconteceu. Mas se, né, o que diz a frase David Hume, eu coloquei no meu Twitter, né? Um homem sábio procura fazer as suas afirmações em função das evidências que ele encontra. As evidências estão todas no passado. Né? Esse minuto que eu estou gravando agora é presente e tudo antes é passado. Então, no passado, toda vez que houve inflação de alimentos, a popularidade, a avaliação do governo, da presidência da República, piora bem. Né? Pode acontecer diferente esse ano? Pode, sempre pode. Uma exceção à regra. Né? Mas não é isso que eu espero. Tá? Não é isso que eu espero do ponto de vista, não da torcida, eu não quero que a população seja prejudicada, mas do ponto de vista de causa e consequência. Quando há inflação de alimentos, quando há inflação de supermercado, em geral aquilo atinge a popularidade, a avaliação do governo, e piora a avaliação do governo. Então a minha expectativa, com relação às próximas pesquisas que serão feitas, serão publicadas, é uma redução da popularidade
do governo de Bolsonaro. Tá? E logo em seguida, quer dizer, esse mês, a partir desse mês, vai haver uma redução aí do auxílio emergencial que pode também afetar, que tende também a afetar a avaliação do governo. Só para que você tenha em mente, para que você entenda os fenômenos de opinião pública. Fatos como esse, inflação de alimentos, redução de auxílio emergencial, eles têm muito mais impacto na avaliação do governo do que rachadinha, do que Flávio Bolsonaro, do que Queiroz. Né? Isso são coisas que dizem respeito ao mundo de quem se envolve demais com a política, não ao mundo do eleitor mediano. Muito obrigado por ter assistido, peço que se inscreva no canal, ative as notificações, divulgue o canal, curta os vídeos, comente os vídeos, um grande abraço.